Hello for you! Sou a professora Cíntia, responsável pela disciplina de Língua Inglesa 3. E nessa videoaula iremos discutir a nossa última unidade, Man and Environment. Então nessa aula vamos finalizar a discussão, todas as discussões relacionadas a essa disciplina. Então provavelmente, como você já deve suponhar, ter uma ideia, nós iremos aí discutir, resumir, rever os conteúdos já discutidos, além, claro, de adicionar novos conteúdos. Mas para isso, vamos lá na lousa conhecer exatamente os conteúdos a serem discutidos. Vamos falar então sobre qual a diferença entre os tempos verbais simple, continuous and perfect. Então, como eu disse, a gente já supõe a última aula, então tem uma revisão, realmente. Nós iremos rever esses três tempos verbais, compreender exatamente quando cada um é utilizado e qual a principal diferença entre eles, Porque a gente fala de cada um separado, mas às vezes a gente fica com muita dúvida. Quando que a gente usa cada um exatamente? Qual que é essa diferença? Quando que nós usamos os adverbs? E qual a sua função na frase, em uma phrase? Então, a gente falou já em outras aulas sobre os adverbs of place, adverbs of manner e outros advérbios que nós encontramos aí nas outras unidades. Hoje, nós vamos ver eles de uma forma geral, O que o advérbio em si significa, como ele é usado e para quê, Qual função, para que ele serve naquela frase, o que ele está me indicando. Veremos também os adoráveis phrasal verbs. Adoráveis eu digo porque eles são realmente importantes para quando a gente aprende uma língua, no caso o inglês. Porque se eu aprendo o phrasal verb, eu consigo falar muito mais próximo, Eu consigo usar muito mais vocabulário do que se eu não os conhecesse. E por fim, como usamos as conjunctions e os argumentative connectors, que são aquelas palavras utilizadas para conectar orações, certo? E quando a gente conecta duas orações, por exemplo, para não ficar aquela repetição de informação, ponto, e parando e falando a mesma coisa toda hora. Então, a gente usa esses conectores argumentativos para que a nossa frase faça sentido, para que ela fique mais coerente, para que ela tenha uma fluidez melhor no texto, E como eu disse, os phrasal verbs. Claro que nós vamos discutir, a função, como que nós usamos um phrasal verb em uma frase, qual a posição deles, porque a gente já sabe, como eu disse, que o phrasal verb é um vocabulário de extrema importância para quem quer ensinar inglês e para quem quer aprender o inglês. É uma das melhores formas de ampliar vocabulário. Você consegue se aproximar muito mais daquelas pessoas que falam inglês no seu cotidiano. Porque você está usando um vocabulário muito próximo da oralidade, daquele uso prático da língua. Então, os phrasal verbs nos trazem isso, Claro que nós temos os idioms que também fazem essa função. Mas o nosso foco nessa aula são aí os phrasal verbs. A gente compreender o quanto eles nos ajudam a ampliar esse vocabulário, podem ser usados em qualquer tempo verbal, independente do tempo verbal que nós estamos falando, e tem essa extrema importância, Até tem aquela questão de sempre falar assim, mas uma pessoa que nasceu falando inglês sempre vai saber se você fala inglês bem ou não, sabendo se você usa o phrasal verb. Então, se você usa um phrasal verb na sua frase, na sua fala em língua inglesa, a pessoa já fala assim, ele já sabe um pouquinho mais de inglês do que a gente costuma ouvir de estrangeiros, Então, realmente, é uma boa forma de mostrar essa aptidão em falar a língua, Essa capacidade, essa habilidade em se comunicar na língua inglesa. Vamos começar a nossa discussão, já que nós vamos falar dos três, tempos verbais, vamos iniciar falando dos simple tenses, Para falar assim, professora, então quer dizer que você vai começar do mais fácil. Não gosto de falar que um tempo verbal é mais fácil que o outro, Eu gosto sempre quando a gente vai aprender qualquer tempo verbal que seja, a gente pensar na questão, cada tempo verbal tem sua facilidade, sua dificuldade, cada um tem a sua aplicação, cada um tem um momento certo de ser utilizado. A questão é que nenhum é fácil e nenhum é difícil, É aquela questão
da gente querer comparar sempre com o português. Se a gente comparar com o português, óbvio que fica difícil, é outra língua, né? Nós estamos falando outra língua. Então, a gente tem que parar de pensar, é fácil, é difícil, porque não é igual ao português. Nunca vai ser, né? Mas vamos lá conhecer, então, os simple tenses. Ok? Começando aí por uma breve revisão de quando nós vamos usá-los. Então, aqui no caso, assim como ocorre no português, o simple é bem parecido com a nossa língua. Então, por isso que a gente costuma falar, é mais fácil, é porque ele parece muito, né? Então, os tempos verbais em inglês nos mostram no momento em que a ação ocorre. Se ocorre em present, past ou future. Sendo assim, é fundamental dominar os diferentes tempos verbais para se expressar da maneira adequada em inglês. Então, aqui temos os 3 tempos verbais, né? O passado, presente e futuro, mas nós não podemos esquecer que dentro de cada um deles existem vários outros, né? Então, se a gente fala de past, lembra que a gente tem past continuous, a gente tem o simple past, nós temos o past perfect, nós temos o past perfect continuous. Então, existem aí dentro de cada tempo verbal, né? Dentro de cada tense, nós temos outros tempos, né? Outras estruturas gramaticais que vão indicar exatamente em que momento dentro desses 3 tempos que a ação ocorreu, né? Então, a gente fala assim, passado, tá? Mas em que momento exatamente no passado aquela ação aconteceu? No presente. Exatamente o que você quer expressar no presente? Porque dependendo do que você quer expressar, a sua estrutura não vai ser a mesma em todas as informações. Para cada ação, para cada informação, nós temos aí um tipo de presente diferente, assim como nós temos um tipo de futuro diferente. Então, é importante a gente compreender que existem os 3 de forma geral, mas dentro de cada um nós temos aí outras estruturas que nos indicam exatamente onde a ação aconteceu, certo? Então, vamos à lousa compreender melhor esse simple, esse present simple. Então, no present, aqui eu trouxe exemplos em homenagem aí, né, à cúpula do clima que aconteceu alguns dias atrás. Então, é importante falar sobre o clima. Vamos falar sobre o clima, né? Então, moving gases cause more greenhouse effect than cars. Então, aqui vocês podem ver que o verbo está no present, cause. Mas por que que ele está no present? Primeiro, porque nós temos que expressar ações, eventos em geral. Nesse caso, eu estou expressando uma verdade geral e uma ação imutável, né? Então, é uma verdade, algo que realmente acontece, está acontecendo. Mas eu também posso usar o present para descrever hábitos e ações que ocorrem com frequência ou repetidamente. Então, por exemplo, se eu falar assim, que eu sou professora, eu vou usar o presente para falar I am a teacher, I teach English. Né? Então, eu estou usando o simple present para falar verdades, para falar hábitos, para falar costumes, certo? Continuando. Aqui nós temos outro exemplo, mas agora nós estamos no simple past. Yesterday, the president signed an agreement to reduce the use of pollutants in the industry. Então, aqui, como eu já tenho a palavra yesterday, então é claro que eu estou falando do passado, é óbvio, né? Mas, além disso, nós temos o verbo no passado. Aqui também é fácil porque temos o ed, né? Então, indica o quê? Obviamente que uma ação ocorreu e foi finalizada no passado, seja ela recente ou distante. Então, nós temos aí o nosso future. We will have shortage of water resources on the planet in a few years. Então, aí nós estamos usando o futuro. Nessa estrutura também está fácil de identificar, porque aqui nós temos o will have, né? A gente sabe que o will é um auxiliar de future. Então, ele prevê um evento futuro. Nesse caso, nós estamos aí falando de uma... além da falar dessa questão de prever esse evento futuro por conta dos acontecimentos, a gente também pode usar para expressar uma decisão espontânea e uma disponibilidade para um compromisso. Então, se você chega para mim agora e me convida para fazer alguma coisa, eu posso te responder
usando o future. Por quê? Eu estou tendo uma decisão espontânea. E por fim, na sua forma interrogativa, é usado para fazer uma oferta, dar uma sugestão, fazer um convite ou pedir conselhos e instruções. Então, como você pode ver, né, nós podemos usar cada um deles em diferentes situações. Então, por isso, dentro de cada tense, nós temos diferentes estruturas para nós podermos indicar corretamente cada uma dessas ações, certo? Continuando. Aqui nós temos os verbos. O que nós não podemos esquecer? Se nós estamos falando de simple tenses, independente de ser presente, passado ou futuro, nós não podemos esquecer que alguns verbos são usados somente em simple tenses. Por exemplo, a gente não vai poder falar I'm knowing, mas sim I know, né? Eu não falo estou conhecendo, né? Isso daí é coisa de adolescente, não existe em inglês. Mas sim, eu conheço, I know you, né? E aqui eu tenho uma relação. Como vocês podem ver aí, eu trouxe essa tabela para você poder analisar ela com cuidado depois, também você poder lê-la e também buscar informações tanto no livro da nossa disciplina, quanto aí na própria rede, né? Para vocês conhecerem os verbos mais comuns que têm que ser obrigatoriamente utilizados nos tempos simple, tá? Porque de acordo com a gramática, eles não podem ser usados com o ing, ok? Aí, temos mais informações sobre essa questão. Vamos lá. Aí, falando dessa questão de atividades habituais, é o quê? É quando eu falo de atividades repetidas e também habituais. So, então, nos três tempos verbais existe esse tipo de informação. I went to school at 8 o'clock when I was a child. Né? Então, eu ia para a escola às 8 quando eu era uma criança. Então, era um hábito passado. I usually take the bus to work. Então, eu normalmente pego o ônibus para o trabalho, um hábito presente, uma atividade repetida presente. He will commute to work after he moves. Então, ele vai e volta para o trabalho depois que ele se mudar, né? Ele irá para o trabalho depois que ele se mudar. Então, aí já temos uma questão de um hábito presente. E quanto a esses verbos contínuos e não contínuos, né? Nós temos a diferença das expressões. Então, the boys bought some new coats yesterday and they will arrive at 7 o'clock. Mas quando a gente tem aí duas atividades, né, dois eventos que acontecem ao mesmo tempo, eu também posso fazer o uso desses tempos verbais simple. Então, she kept the books and he advised the clients at their last job. Então, ele manteve os livros e alertou os clientes sobre o trabalho, né? Ele manteve aí o trabalho dessas pessoas. Então, nesse caso, nós temos essas situações que podem, né? Onde nós podemos fazer o uso dos verbos simple. É interessante a gente saber, né? Não precisa decorar também esses verbos que não podem ser usados no tempo contínuo e devem ser usados só no tempo simple. Por quê? Assim como qualquer coisa da língua que a gente aprende, a gente não precisa decorar, a gente precisa usar, né? Quanto mais eu uso, mais eu conheço e mais eu vou saber utilizar. Tá feito? Continuous tenses. Então, já que nós falamos do simple, né? Já inclusive falei de alguns verbos que não podem ser usados no contínuo somente no simple, vamos complementar, né? Vamos complementar essa discussão falando exatamente desses tempos contínuos. Então, vamos lá. Começando, falando aí da questão do presente contínuo, né? Então, a gente sempre começa pelo present. Então, continuous tenses, present. Nowadays, ainda sobre a cúpula do clima, né? Ainda mantendo a temática. Nowadays, people are becoming more interested in the environmental problems. Então, hoje em dia, atualmente, as pessoas estão se tornando mais interessadas nos problemas do meio ambiente, os problemas ambientais. Aí nós temos o quê? Uma ação, né, que está ocorrendo no momento em que se fala. Além disso, ela expressa uma ação em progresso por um período de tempo. Então, se algo estiver acontecendo do momento X ao Y, eu também posso usar o presente contínuo. Além disso,
descreve uma situação ou um evento temporário e enfatiza ações que se repetem e podem, inclusive, aborrecer alguém. Então, a gente tem, como eu falei, né, qualquer tempo verbal pode ser usado em diferentes situações. Mas, professora, são tantas situações, como que realmente eu vou conseguir identificar quando usar, né? Quando eu vou saber que está indicando, por exemplo, uma ação em progresso ou uma ação que está chateando alguém, que está aborrecendo alguém? Gente, sempre pelo contexto, né? Compreenda a fala como um todo, compreenda o que aquela pessoa realmente está falando, toda a informação para você conseguir identificar cada uma dessas situações. Mas óbvio que quando você estiver conversando com alguém, você não vai nem ficar pensando nisso, você quer saber o que ele está falando, né? Mas nós, como professores, claro, temos que saber essas informações para a gente poder tirar dúvidas dos nossos alunos, né? E poder mostrar para ele que um tempo verbal não é usado só em um momento, não, ele pode ser usado para demonstrar diferentes ações. Continuando. Então, aí nós temos agora o past continuous. The president was speaking when demonstrators began the protest. Então, aqui o presidente estava falando quando os protestantes, né, os manifestantes, desculpa, aquele negócio de querer traduzir ao pé da letra, né, começaram o protesto. Então, o que nós temos, né, quando que a gente usa esse passado contínuo? Para descrever uma ação que acontecia no passado e que foi interrompida por outra ação, aqui nesse caso é o que aconteceu, né? Então, ele estava falando quando os manifestantes começaram o protesto. Então, uma ação estava acontecendo quando outra atrapalhou, né? Entrou no meio do percurso. Fala de duas ações que ocorreram ao mesmo tempo no passado, também posso usar essa situação. E descreve o plano de fundo, o contexto, ou justificativa para uma história, um evento passado. Então, fulano estava fazendo isso enquanto tal coisa aconteceu. Também podemos falar assim. No caso do future, eu já acho, assim, algo mais difícil de a gente usar na nossa fala cotidiana, mas claro que pode acontecer. Então, this season, next year, the polar caps will be melting, né? Então, nessa estação no próximo ano, as calotas polares estarão derretendo. Então, aí nós temos, né, a questão de descrever uma ação ou um evento que estará em progresso no futuro, que é esse caso do exemplo. Expressa projeções de nós mesmos no futuro, né, falar da nossa vida. Expressa previsões e adivinhações sobre o futuro, que também se encaixa nesse exemplo por ser uma previsão do que pode acontecer com base nas ações presentes. E, além disso, expressa, quando acompanhado de still, que uma ação que já está ocorrendo no momento da fala continuará a ocorrer no futuro, tá? Então, sempre que a gente fala em tempo contínuo, seja passado, presente ou futuro, nós estamos falando sobre uma continuidade na ação, né? Que uma ação não parou por aí, que ela não é a ação que está interrompendo, que ela não é algo que eu não faço mais, muito pelo contrário, é algo que estava acontecendo, que está ou que irá estar acontecendo, essa questão de continuidade, né? Da gente identificar um ponto inicial e um ponto final para aquela ação. Feito? Ainda sobre essa visão, vamos lá. Então, nós temos aqui dois exemplos muito parecidos, mas que indicam, né, que nos mostram informações diferentes, certo? Então, nós temos aqui o presente e o contínuo, para a gente poder diferenciar esses dois. Então, the cafe opens at 7:30 in the morning. Nesse exemplo, se refere a um acontecimento permanente. O café sempre abre às 7:30 da manhã. Este é o seu horário normal de funcionamento. Porém, entretanto, todavia, se eu falar these days, the cafe is opening at 7:30 in the morning, se eu usar o tempo contínuo, aí eu estou falando de uma situação temporária, ou seja, que provavelmente terminará em algum momento. O café normalmente abre às 8 da manhã, mas esses dias está abrindo às 7:30. Por que esses dias está abrindo às 7:30? Não sei. Eu só sei que essa informação é verídica porque no anúncio do café está sendo usado um tempo contínuo para me indicar que durante esse período vai ser aberto nesse novo horário.
Aí, quantas atividades contínuas, né, que são usadas para enfatizar a natureza contínua de qualquer atividade, que é essa ideia geral dos tempos contínuos. I was watching television at 8 o'clock last night. Fred is speaking on the telephone at the moment. Então, aqui passado, presente. They will be eating lunch at Harrods tomorrow. Observa que no futuro, quando tem o verbo to be, é will be, tá? Não tem nada de will is, não existe isso. Feito, cuidado. E então, nós temos aquela questão de uma ação que interrompeu o que estava acontecendo. Então, I was watching television when Susan telephoned. Então, eu estava fazendo algo quando outra coisa me interrompeu. They will be working in the garden when you arrived. Mesma coisa, irá estar acontecendo alguma coisa quando você me interromper. Isso no futuro, já pensando em uma situação que eu já sei que vai acontecer. E por fim, as atividades que ocorrem ao mesmo tempo. Então, Peter was cooking dinner while I was working at the computer. Então, duas ações acontecendo ao mesmo momento. Aí tem a nossa finalização sobre esse assunto, aonde a gente vai entender que, além de tudo isso, o contínuo pode ser usado para expressar irritação quanto a uma ação repetida, que eu não gosto. Né? Daí a gente vai usar expressões como always, forever, continually, entre outras que indicam essa repetição de ação. Né? Então, temos dois exemplos aqui. Tom is always complaining about his job. Então, Tom está sempre reclamando sobre o seu trabalho. Então, aqui eu usei um advérbio de frequência para indicar essa repetição e eu usei o ing no verbo para mostrar que isso me irrita. Isso é uma ação repetida, né? Mary was forever leaving work early. Então, a Mary estava sempre saindo do trabalho mais cedo. Então, você viu? Você conseguiu perceber quantas situações diferentes nós conseguimos usar uma estrutura contínua? Não é só para indicar continuidade, né? Esse, claro, é o propósito principal do tempo contínuo. Mas, além disso, ele pode expressar, né, outras ações e pode ser usado em outros contextos, né? E é interessante porque isso nos traz mais perto da nossa fluência aí na língua inglesa. E finalizando essa questão de falar dos tempos verbais, claro que a gente não ia deixar para trás os nossos perfect tenses, né? Nada mais perfeito do que falar desses tempos perfeitos, né? Então, quando a gente fala que cada tempo verbal tem as suas estruturas dentro de cada um deles, os perfect são aqueles que se repetem em todos os tempos verbais, mas com diferentes indicações, né? Então, não é porque ele é perfect no passado que ele vai ter a mesma indicação, ele vai ter o mesmo contexto se eu usar um tempo perfect no present e no future. Não tem nada a ver um com o outro, tá? De certa forma, eles trazem a questão de ligação, mas são diferentes focos, né? Então, não tem nada a ver um passado com presente com futuro, né? São ações que já aconteceram, que estão acontecendo, ou que eu estou afirmando, ou que irão acontecer. Então, como que a gente vai falar que é a mesma coisa? Não tem, né? Não tem uma possibilidade disso. Vamos à lousa ver aí quando nós as usamos. Eu coloquei aqui um quadro só para a gente lembrar que além dos perfect tenses serem simple, eles também podem ser contínuas, que é o que indica a nossa tabelinha aí para a gente lembrar dessa discussão de uma dessas aulas que nós tivemos nessa disciplina, tá? Então, os perfect tenses também podem ser usados no presente, no passado e no futuro, como eu disse. Ele existe nos três tempos verbais, né? Assim como simple e continuous. A diferença entre essas classificações é que os perfect tenses não focam no momento em que a ação ou situação ocorreu, como simple e continuous tenses, né? No caso, ela foca na ação em si. Então, quando a gente usa
um tense, um perfect tense, nós estamos focando no que aconteceu, né? Claro que a duração também é importante, mas o foco principal é a ação. O que aconteceu? O que foi feito? O que você fez? Então, esse vai ser o meu foco principal quando eu uso um tempo perfect, ok? Continuando essa discussão. Então, aqui nós temos um exemplo que vai nos explicar exatamente sobre o present perfect simple. Então, the Environmental Protection Law has just been approved in the country. Então, aqui nós temos um present perfect que, além de tudo, usa aí um advérbio just. Expressa uma ação que ocorreu no passado e produziu um resultado que se observa no presente. Então, ali a proteção do meio ambiente, né, a lei para a proteção do meio ambiente acabou de ser aprovada no país. Aí, nesse caso, eu não estou falando dessa reação, tá vendo que ali é no expresso, né? O foco não é expressar essa reação no presente, mas sim eu falar de uma ação que foi finalizada há pouco tempo, né? Considerada recente pelo falante, nesse caso, o verbo é acompanhado, que eu mostrei lá, de just. Mas também posso usar esse present perfect para falar de uma ação que se repete em um período de tempo não especificado entre o passado e o presente. É que a gente sempre pensa nessa questão de ligar passado e presente, né? E também descreve uma ação em que o tempo em que ela ocorre não é importante, mas sim seu resultado. É sempre lembrando, tempo perfect foca na ação, né? Então, o resultado, a ação. The government has sent a petition to Congress when protesters met the president. Então, o governo enviou aí a petição, né, as assinaturas para o Congresso, quando os manifestantes encontraram o presidente. Aqui a gente já tem uma situação de past perfect, porque o have virou had. Indica que uma ação ou evento ocorreu antes de outra ação, tendo as duas ações ocorrido no passado. Então, eu não preciso dizer exatamente, primeiro aconteceu isso, depois aquilo. Não. Eu tendo a construção com past perfect simple, eu sei que, primeiro, o governo enviou a petição ao Congresso. Depois, os manifestantes encontraram o presidente. Não importa qual ação é mencionada primeiro, o uso do past perfect descreve a ação que ocorreu primeiro. E o simple past descreve a ação posterior. Então, independente da ordem, ali coincidiu, né, da primeira ação estar no começo da frase. Mas, claro, se não estiver no começo, sempre preste atenção aonde a estrutura do past perfect se encontra, porque é ela que vai me indicar o que aconteceu primeiro. Feito? Além disso, nós temos aí outras condições. Vamos lá. Nós temos aí também a questão do future perfect, que também existe. Gas will have overtaken oil as the world's biggest source of energy by 2034. Então, aqui nós temos a questão que a gasolina, né, vai aí passar, né, vai ultrapassar o petróleo, né, o gás, desculpa, vai ultrapassar o petróleo como a maior fonte de energia até 2034. Então, expressa uma ação que será completada um pouco depois do momento presente no futuro, e também é como se a gente se projetasse. Aí já é algo mais, vamos falar assim, que a gente tem que se colocar na situação. Por quê? A gente vai se projetar para um momento no futuro e olhar para trás para falar de uma ação que ocorreu antes desse momento no futuro. Projetado, mas depois do momento em que estamos falando. Em resumo, não esquecer de falar que no future perfect eu estou falando de uma ação antes de outra no futuro. Probably in 2050 we will have been suffering with several environmental problems. Então, provavelmente em 2050 estaremos sofrendo, né, com muitos problemas do meio ambiente. Então, aqui a gente já tem um present perfect continuous. Então, ele expressa uma ação ou um evento que terá ocorrido em um momento entre o presente, né? O momento da fala e um momento do futuro. Então, a gente está encontrando
dois tempos verbais, presente e futuro, que por fim pode nos trazer algumas dúvidas também. Olha esses dois exemplos que são parecidos. Have you ever been to Europe? Aqui eu estou usando o present perfect. Professora, por que aí nós estamos usando o present perfect? Porque, primeiro, a frase dá ênfase à ação, ao ato de a pessoa ter ido ou não à Europa, independentemente de quando isso possa ter ocorrido. Por isso é utilizado o present perfect. Aí na de baixo nós temos Did you go to Europe last year? Nós temos agora uma frase com simple past, certo? Então a ênfase nesse caso é dada ao momento em que a pessoa foi ou não à Europa, ou seja, no ano passado. Nesse caso, por isso se utiliza o past simple. Então, é claro que também a gente vai acontecer, pode acontecer, obviamente, da gente confundir os tempos verbais, né? Não é uma coisa rara de se acontecer, é comum, faz parte, mas a gente vai aprendendo conforme a gente vai usando, né? Língua alguma se aprende decorando somente. Então, tudo isso que você vai escutando de mim, começa a construir diálogos, você mesmo gravando no celular, você mesmo se escutando, construindo as sentenças para ter certeza de que você está expressando a ação com a estrutura correta. Vamos aplicar agora esse conhecimento, né, toda essa discussão de tempos verbais, num exercício mais prático sobre future tenses. Então, vamos lá. Temos aqui várias frases, né, como você pode ver. A minha questão é, eu quero que você conecte essas frases a essas sentenças aqui. Então, quais frases indicam que alguma coisa aconteceu em um período que já foi terminado, que já acabou? Qual frase indica uma ação a um estado que começou no passado e que continua até agora? Quais frases indicam alguma coisa que aconteceu no passado e que resultou e que o resultado é importante agora? Então, todas se tratam de perfect tenses, mas eu quero que você leia os exemplos e consiga identificar quando exatamente ocorrer e o que realmente essas sentenças estão nos indicando. Feito? Vou dar aí 2 minutos para você poder realizar. Só coloca o número na frente da sentença e eu já volto discutindo, combinado? Então, eu pedi para que você conectasse o que cada sentença indicava, porque todas estavam no perfect. Mas o que cada uma exatamente indica? Porque, como nós vimos, elas podem ser usadas em contextos diferentes, certo? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos esses exemplos que indicam alguma coisa que aconteceu em um tempo, né, em um período que já está terminado, que já acabou. Vamos ver um exemplo aqui, ó. I've been abroad twice this year. Então, eu já fui para o exterior 2 vezes esse ano. Esse daqui, além de ser
né? Uma perfect tense, um present perfect é uma mentira, porque ninguém pode viajar esse ano, né? Mas nós temos aí os outros dois exemplos. Então, uma ação ou um estado que começou no passado e continuou até o agora. Então, aqui um exemplo. I've had these shoes for about 3 years. Então, eu tenho esses sapatos por uns 3 anos. Já faz uns 3 anos que eu tenho esse sapato, né? Adaptando a tradução, porque senão vai ficar muito esquisito. E também temos a indicação de que alguma coisa que aconteceu no passado e o resultado é importante agora, no presente. Então, they've locked the door. Então, eles trancaram a porta. Então, agora, consequentemente, eu não vou conseguir abrir a porta, porque a porta está trancada. Feito? Então, a gente consegue claramente entender cada frase pelo contexto, simplesmente lendo a sentença. A questão é, como professores, saber que é possível indicar, né, diferentes situações de acordo com cada tempo verbal. Referente a essas tenses review, agora a gente vai colocar a prática literalmente em prática, certo? Eu preparei um jogo aí bem interessante para você poder realizar no seu celular ou no seu computador. Então vamos à lousa para você ter aí uma ideia de como funciona o jogo. O link está ali embaixo, né? Assim que você digitar esse link, você pode ver que você vai ter que colocar o seu nome, tá? No celular ou no computador. Aqui nessa outra tela, para ficar mais fácil, além do link que está aqui embaixo, você tem o QR Code para ler com o seu celular. Então, eu quero que você faça esse jogo. É sobre as conjunctions, que a gente já discutiu aí também, que são usadas para cada tempo verbal, né? Então, indica aí que uma ação, um evento ocorreu antes de outra ação, tendo as duas ações ocorrido no passado. Então, eu quero, na verdade, aqui é os tense review, teacher. Tô vendo que eu tô falando conjunctions, mas algo aconteceu aí no meio do caminho. Então, vocês vão clicar, conforme aparece a sentença aqui, você vai clicar na alternativa, né, na resposta correta. Qual o tempo verbal que faz essa indicação? Feito? Então, eu vou dar 2, 3 minutos para você realizar o jogo, ok? Espero que você tenha se divertido com a iteração, né? Aprendida de uma forma nova, de uma forma diferente. Não vou corrigir o jogo porque o próprio jogo já te dá a resposta, fica meio sem graça, mas todas as sentenças, né, que apareceram no jogo, todas as afirmações as quais você tinha que identificar,
estão presentes nessa aula. Todas elas eu li, todas elas eu expliquei durante essa nossa aula. Feito? Então, você não tem aí questão para ter dúvidas. Se caso você tiver ainda dúvidas, né, retoma a nossa explicação para você poder sanar essas dúvidas que você possui. Combinado? Adverbs. Vamos então falar aí dessas palavrinhas que aparecem nas nossas frases em inglês, em português, que no fim das contas possuem sim, né, o mesmo uso, são usadas nas mesmas situações aí que no presente, tá? Então vamos ao slide. Aqui nós temos uma breve explicação, uma explicação na verdade breve, mas bem completa sobre o que são os adverbs. O que é um advérbio? Então, advérbio é uma palavra empregada com o verbo, um adjetivo ou mesmo outro advérbio, exprimindo uma circunstância de tempo e de lugar, de outras situações que nós também podemos empregar, né? Maneira, repetição, tudo com os advérbios. Então, para descrever um advérbio, olha aqui esse exemplo. Experiments using dynamite must be done carefully. Então, aqui nós temos um advérbio que está descrevendo um verbo. Então, como, né? Então, aqui os experimentos usando a dinamite devem ser feitos. Feitos como? Cuidadosamente. Então, aí, claro, nós vamos ver muito mais outros exemplos para a gente poder entender de que forma esses advérbios podem modificar outras classes de palavras, né? Além, claro, dos próprios advérbios. Então, nesse exemplo que a gente acabou de ler, nós percebemos que o advérbio está nos dizendo como aquela ação foi feita, ou seja, está dando uma característica para a ação, né? Continuando aí nessa questão de exemplos. Agora, para descrever um adjetivo. Então, Sam had an unbelievably huge appetite for chips. Então, aqui a gente tem o advérbio huge, que é grande, enorme. Modificando, o advérbio aqui, modificando o adjetivo. Ei, professora, tá misturando. Então, nós temos... Deixa eu só apagar que eu risquei em cima da palavra. Nós temos aqui o adjetivo huge, que é grande, enorme, que está sendo modificado pelo advérbio unbelievably. Então, é grande, como ele é inacreditavelmente grande, um apetite gigantesco, se a gente for traduzir para o português, né? E, além disso, o advérbio pode também, claro, descrever outro advérbio. So, they sang so clearly. Então, aqui nós temos um advérbio que está sendo modificado por outro advérbio, né? Então, aí nós temos a mesma classe gramatical. Então, o advérbio, além de modificar, claro que a gente pensa assim, é muito mais fácil quando usa com um verbo, a gente já sabe, como tal coisa acontece dessa forma. Mas, como a gente percebeu, pode ser usado com adjetivo, pode ser usado com outro advérbio, e é fácil, assim como quando a gente usa com um outro verbo, ok? Continuando. Aqui nós já temos um exemplo que vai mostrar uma indicação de tempo. Então, I will go to bed soon. Então, quando eu vou para a cama, né? Soon. Então, soon indica o tempo em que o verbo go irá funcionar. Então, quando irei para a cama? Logo, soon. Essa é justamente a função dos advérbios, que é o quê? Modificar, de algum modo, um verbo, um adjetivo, ou mesmo outro advérbio, como nós já falamos. Assim como soon, outros advérbios se referem ao tempo e a outras classes semânticas, como modo, intensidade, causa, lugar. Ou seja, o advérbio pode sim ser aplicado em diferentes situações, como essas, né? Fica fácil se a gente pensar, se a gente nunca esquecer que os adverbs nos respondem à pergunta what manner, né? A qual maneira, como. Então, Philip sings loudly in the shower.
Então, how does Philip sing? Como que o Felipe canta? Loudly, alto, né? Nesse caso, traduzindo aí para o português. My cat waits impatiently for his food. Então, how does my cat wait impatiently? Então, como que o meu gato espera impacientemente? Então, eu sempre estou perguntando de que maneira, como? I will seriously consider your suggestion. Então, how will... Opa, faltou um W. How will I consider your suggestion seriously? Né? Como que eu vou considerar a sua sugestão? Seriamente. Então, sempre é uma maneira fácil de poder identificar os advérbios. Então, se você sempre lembrar que o advérbio responde a pergunta como, né, de qual maneira, fica simples para você usar e para você identificar um advérbio em uma frase em inglês, ok? Continuando. Aqui nós temos outros dois exemplos, porque além de responder what manner, ou seja, o como, os advérbios também podem nos responder quando, when, we arrived early, então quando nós chegamos cedo, e também where, onde, turn here, vire aqui, vire onde, aqui. Então, além de indicar o como, né, de que maneira, nós podemos responder as perguntas quando e a pergunta também de onde, né? Porque como a gente viu, como eu comentei, os advérbios, eles podem expressar diferentes ações, diferentes contextos, né? Então, a gente pode indicar tempo, maneira, ações. Então, para cada situação, obviamente, a gente tem uma pergunta diferente a ser respondida, ok? Vamos ver esse uso em frases completas. Então, a gente tem a questão de quando nós usamos um advérbio em uma frase completa, a gente tem a questão de saber exatamente a posição desse advérbio. Existem 3 posições aí principais. A primeira é a front position, que é antes do sujeito. Então, finally, vírgula. He could stand the noise no longer. Então, finalmente, ele não podia aguentar mais o barulho. Mid position, que é uma posição no meio, entre o sujeito e o verbo. Mas, quando a gente tem o verbo to be, ele vai depois do verbo to be, porque o verbo to be é principal. Então, aqui, ó, he usually plays better than this. Então, ele normalmente toca melhor que isso. Ó, o advérbio antes do verbo principal. Porém, se eu tenho um verbo to be, esse advérbio vai ser usado depois dele. Então, she's usually here by 10. E, por fim, nós também podemos usar, não todos, mas alguns advérbios em end position. Aqui eu vou falar assim, uma coisa fácil para não errar. Se você quiser usar um advérbio na posição final, use advérbio de tempo, tá? Que é depois do verbo. Então, I've been waiting for hours. Aí não tem erro, tá? Porque tem advérbios de maneira que não podem ser usados no final da frase. Então, para que esse erro, né, para que você não cometa esse erro, se você quiser usar um advérbio no final, usa somente os que indicam tempo. Daí não tem erro, você vai estar usando corretamente esses advérbios. Feito? Conjunctions and argumentative connectors, né? Aí fala assim, nossa senhora, professora, isso daí é difícil, é de escrita, é de writing, meu senhor, o que que eu faço? Gente, não é porque a gente está falando de algo que é de writing, da escrita, que ele é difícil, muito pelo contrário, tá? Essas palavras, esse vocabulário, ele existe para quê? Para nos ajudar a dar coerência para o texto, para as informações não ficarem repetitivas, para que o leitor compreenda que aquela ação é uma justificativa do que eu acabei de falar, é uma consequência, é uma adição de informações. Então, essas palavras vão nos ajudar a transmitir essas informações. Vamos lá. Então, nós temos aqui um exemplo simples e lógico para a gente entender a importância do uso das conjunctions, né? Então, por que elas são importantes? O que que as faz ser importantes?
Então, se eu vou falar, por exemplo, I like tea, I like coffee, olha que chato, tem que parar. I like tea, ponto. I like coffee, ponto. Nesse exemplo, acaba sendo repetitivo e poderia estar em uma única oração, o que a tornaria mais fluida e elaborada. Então, mostra que você tem mais conhecimento na língua. Nesse simples exemplo, isso pode não parecer um grande problema, porque é um exemplo bem simples, mas pense como seria cansativo ler um texto inteiro dessa forma. Tal frase é sujeito, verbo, substantivo, ponto. Imagina se o texto inteiro ficar assim, né? Então, para que não seja dessa forma cansativo e para que não mostre que eu não tenho conhecimento da língua, a gente usa as conjunctions, igual nesse exemplo bonito, lindo e maravilhoso que a gente tem aqui. Então, aqui nós temos I like tea and coffee. A palavra and tem a função de juntar dois termos da oração. No caso, a gente está unindo tea and coffee, os elementos de que o sujeito gosta. Ou seja, and é uma conjunção. Temos outros, professora? Temos, e temos inclusive um macete aqui. Temos aqueles, né, além do and, nós temos outros que são usados para fazer essa fluidez no texto, né? Então, como a gente viu, os conjunctions, esses que eu estou falando agora nesse momento, são chamados de coordinating. São usados para juntar duas partes de sentença que são gramaticalmente iguais. A gente vai entender por que são iguais. As duas partes podem ser palavras únicas ou orações. Essas palavras, as mais comuns são for, and, nor, but, or, yet, que forma, a primeira letra de cada uma forma a palavra fanboys. Fica fácil de você lembrar, se você quiser pesquisar, tem muita dica sobre, é só pesquisar fanboys, aparecer bastante informação sobre, né? Então aqui, a gente acabou de ver, né? Jack and Jill went up the hill. Então, o Jack and Jill subiram aí a colina. Então, aqui o and está unindo duas sentenças gramaticalmente iguais, que são dois nomes próprios, né? I'd like pizza or a salad for lunch, que no caso a gente tem o ou, que está unindo dois substantivos comuns. The water was warm, but I didn't go swimming. Aqui a gente tem o mas, que indica, né, algo contrário. Por que essas duas frases são iguais? Porque aqui eu tenho um verbo e aqui eu também tenho um verbo. Então, são duas orações gramaticalmente iguais, certo? Então, não é difícil. Essa questão do fanboys é uma dica, né? É um macete que a gente fala da língua inglesa para eu lembrar quais palavras exatamente são coordinating conjunctions, tá? Não é difícil, não é nada complexo. É só lembrar que elas são utilizadas para unir duas frases. Claro que em condições diferentes, mas elas unem duas orações, ok? Além delas, nós temos aí o que nós chamamos de subordinating conjunctions, que são usadas para unir uma oração subordinada dependente de uma oração principal. Podem exemplificar uma relação de causa e efeito, pode ser um contraste ou algum outro tipo de relação entre as orações. Por exemplo, I can stay out until the clock strikes 12. Então, eu posso ficar fora, né, ficar na rua, até que o relógio bata, né, soe meio-dia ou meia-noite. O advérbio until está conectando aí duas ideias. I can stay out, que é a oração principal, e the clock strikes 12, que é a dependent clause. A oração principal, ela pode sim ficar sozinha, ela faz sentido. Se eu falar assim, I can stay out, eu já entendi, você não pode ficar fora, beleza. Né? Agora, se eu falar the clock strikes 12, falta informação. Então, essa frase dependente, ela precisa da oração principal para fazer sentido. Ela precisa ter a sua informação complementada.
E por isso nós temos várias palavras que nos ajudam a fazer essas conexões entre essas orações, né? Aqui nós temos os formatos diferentes. Então nós temos primeiro os compostos, que tem mais de uma palavra. Então, as long as the waves are high enough, you can go surfing, né? Então, o quanto as ondas estiverem altas, enquanto as ondas estiverem altas, nós podemos ir surfar. Temos aquelas que são chamadas de correlative, que é porque possuem uma palavra, você vai adicionar informação no meio e você coloca a outra conjunção mais para frente na frase. Então, I want either the cheesecake or the chocolate cake. Então, eu quero tanto o cheesecake ou o bolo de chocolate. Temos a palavra sozinha, que são todas essas que a gente tinha visto nos exemplos até agora. Ren likes tea, but Anthony likes coffee, né? Então, o Ren gosta de chá, mas o Anthony gosta de café. E, além disso, nós temos aí as argumentative connectors, que, como o próprio termo já diz, eles são conectivos que utilizamos para estabelecer relações argumentativas na defesa de um ponto de vista. Então, trata-se, portanto, de elementos de ligação que são usados em um texto para relacionar duas ou mais ideias. So, we cannot go on holiday because we don't have enough money. Aqui nesse caso, eu estou usando because para explicar, para dar uma justificativa para a informação anterior. Estou ligando, argumentando, nesse caso, justificando o que eu acabei de falar. Mary arrived after Alex left. Então, aqui, a Mary chegou depois que o Alex saiu. Aí, nesse caso, eu estou acrescentando, né? Organizando as informações numa frase. Então, eles são argumentativos, mas claro que eles vão ser usados em diferentes situações, porque existem diferentes palavras. Vamos conhecê-las. Então, nós temos aquelas que vão indicar aí oposição. I use water when making pasta. Whereas my mom uses eggs, né? Então, aqui no caso, nós temos o enquanto para indicar uma oposição. Cause or consequence. We cannot go on holiday because we don't have enough money. Então, aí uma consequência. Concession. I won't go to the party even though I was invited. Então, eu não vou na festa mesmo que eu seja convidada. E uma adição, uma addition. I want 3 beers and a glass of lemonade. Então, eu estou acrescentando, além da cerveja, eu quero também a limonada. For emphasis, we're not losing population in our town. As a matter of fact, people are moving. Então, nós não estamos perdendo a população na nossa cidade, né? Na verdade, as pessoas estão aí se mudando. Exemplification. What should we do in case of an emergency? For instance, a fire. Então, eu estou explicando. Por exemplo, comparison. Just water these plants twice a week. And likewise, the ones in the bedroom. E também aquelas que estão no quarto. Né? Igualmente, da mesma forma. Time. Carl's starting college in September. Meanwhile, he's traveling around Europe. Então, enquanto isso, né, então vocês viram que a gente pode usar um para cada situação. Essas palavras são muito usadas em escritas longas, né? Quando a gente escreve uma redação, quando a gente escreve um texto argumentativo, um texto científico, são palavras que fazem parte desse tipo de escrita. Phrasal verbs. Então, aquelas palavras de extrema importância para quem quer ampliar o vocabulário em língua inglesa, né? Então, os phrasal verbs são muito importantes para mostrar essa fluência na língua inglesa, para mostrar que a gente sabe usar o inglês adequadamente. Vamos entender essas palavras, né? Então, são palavras, claro, que a gente vai aprender com o uso. Quanto mais a gente usar,
mais vocabulário nós vamos adquirir, mas nós temos que entender que um phrasal verb é um verbo que junto com uma preposição, ou seja, formado por duas palavras, muda um pouco ou totalmente o significado do verbo. Tá? Aqui eu até montei uma tabela para poder mostrar como acontece essa mudança, né? Porque é por isso que a gente tem que tomar cuidado de não ficar traduzindo uma palavra, né? Palavra por palavra. Então, muitas vezes, ela perde esse sentido. Ó, to take, que significa pegar, usado no phrasal verb take off, significa decolar, né? Quando o avião decola. To bring, que é trazer, quando eu uso ele no phrasal verb to bring up, eu estou falando criar uma criança, né? Educar aquela criança. To look, que é olhar, no phrasal verb, eu tenho lá to look for, procurar. Depois eu tenho o verbo to keep, que é manter. Se eu falar to keep on, significa continuar. Então, assim, quando a gente aprende o phrasal verb, a gente tem que ter na mente que não adianta traduzir palavra por palavra, porque muda o sentido não é mais o mesmo. Ele perde esse significado individual, né? Ele deixa de ser aquela palavra. Se a gente está transformando ele num phrasal verb, ele é uma nova palavra, ele vai possuir um novo significado. Feito? Continuando. Então, o phrasal verb consiste, como nós vimos, de um verbo mais uma partícula. Pode ser um advérbio, pode ser uma preposição. Há muitos phrasal verbs, demais, milhares, e eles são informais. Por isso que eu disse, se nós aprendermos a usar o phrasal verb, ele vai nos ajudar a falar, a chegar mais perto da fala informal do inglês, aquela usada no cotidiano. Normalmente, o significado de um phrasal verb pode ser diferente do significado dos seus componentes, e os phrasal verbs podem possuir mais de um significado, que nem o take off, que a gente acabou de ver, que significa decolar, também pode significar o quê? Fazer sucesso, né? Então, ele tem dois significados totalmente diferentes, nada a ver um com o outro. Quando um phrasal verb possui um objeto direto, podemos separar ou não. Então, a gente tem a opção de separar ou não separar as duas partes. Turn down pode ser separado. Então, podemos dizer, por exemplo, por possuir um objeto direto, a gente pode falar turn down my offer ou turn my offer down. Porém, quando o objeto direto for um pronome, se for I, you, he, she, it, we, they, nós devemos separar as duas partes e colocar o pronome entre elas. Então, eu não vou poder falar, por exemplo, John sweated on it. Não, eu vou falar John sweated it on, tá? Fica até estranho se eu mudar essa ordem. Então, isso é aquela questão, a gente vai aprender muito com o uso, né? Usando já vai soar estranho quando a gente escutar o pronome depois do phrasal verb. Então, se tem um pronome, ele tem que vir no meio, entre as duas partículas, entre o verbo e a sua partícula. Ok? Vamos para mais exemplos. Então, aqui nós temos diferentes exemplos, né? Usando, no caso, down, up, away and back. But now is no time to back down. Então, agora não é tempo para desistir. Now is the time to step up and forge ahead. Então, agora é hora de agir e seguir em frente. Keep away from carbs. They can end up with your diet. Fique longe dos carboidratos, eles podem acabar com a sua dieta. Quem disse, né? I want to get away to the mountains. Então, eu quero fugir para as montanhas. Call me. Ó o pronome aqui no meio, ó. Call me back tomorrow and we'll see this. Então, me ligue amanhã e nós veremos isso. Go and don't look back. Vá e não olhe para trás, né? Aquela frase famosa dos filmes românticos, né? Então, vá and don't look back. Então, como você viu, cada phrasal verb,
ele possui. Se a gente separar, cada palavra tem um significado. Se a gente juntar, a maioria não tem lógica, tá? Não faz referência ao seu significado original. Então, muito cuidado. Às vezes você não conhece, você não sabe essa palavra, o que que você faz? Perceba, preste atenção no contexto, na frase toda, para você poder identificar o significado do phrasal verb. Feito? Vamos aplicar o nosso conhecimento sobre os adverbs nas adverbial clauses. Então, vamos lá na lousa. Aqui temos várias frases e eu quero que você substitua. Opa, aqui a gente começou pelos phrasal verbs, sorry. Eu quero que você substitua cada frase, cada palavra dessa por um phrasal verb desse quadro que a gente tem aqui do lado, ok? Então, eu vou dar aí 2 minutos, né, para que você faça essa escolha, combinado? Então, eu pedi para que você substituísse, né, trocasse as palavras presentes em cada frase por um phrasal verb adequado, né? Como a gente pode ver, né, a gente percebe no uso dos phrasal verbs que eles podem, assim, eles possuem um verbo que pode substituí-los, mas informalmente a gente pode usar um phrasal verb. Vamos lá na lousa entender essa mudança, né? Então, quando eu falo I'm sure we'll all remember this holiday with great pleasure, eu estou usando uma frase mais formal, mais adequada gramaticalmente. Mas se eu estiver no meu cotidiano, conversando com meus amigos, né, numa situação mais informal, eu vou poder falar I'm sure we'll all look back on this holiday with great pleasure. É a mesma coisa. A diferença é o contexto do uso dessas palavras. Então, ao invés de falar She promised to return at the end of the summer, but he never saw her again, eu posso, ao invés de dizer return, dizer come back, né? Sempre lembrando, se eu usar um phrasal verb, independente de qualquer um desses que seja, ou de qualquer outro phrasal verb existente, nós não podemos esquecer que eles são usados em contextos informais, nossos contextos diários, orais, né? Então, se eu for usar qualquer uma dessas palavras em situações formais, na nossa escrita, ou qualquer coisa que não seja nessa oralidade, a gente não vai usar um phrasal verb, nós vamos optar primeiro pelo verbo em si, ok? Agora vamos falar das conjunctions, né? Então, há mais uma atividade super interativa aí para você, um jogo,
Vamos lá na lousa conhecer esse jogo. Então é um game show, tá? Mesmo processo do outro, né? Vocês têm aí embaixo o link. Tem o QR Code aí do lado para ler com o celular. Você vai ter que escolher qual das 3 opções que aparecer na tela para você melhor completa essa sentença que vai aparecer na tela, ok? Então, eu vou dar aí o jogo, tem 3 minutos contados. Vou dar aí os 3 minutos para você poder realizar esse jogo, combinado? E a gente já volta para discutir. Então, essa interação, essa super interação, porque jogo é uma coisa super interessante, né? Faz a gente ficar ali vidrado, querendo ganhar, a gente tem aquele espírito competitivo dentro da gente, né? Então, o próprio jogo também te mostra já as respostas, né? Então, conforme você vai dando a sua própria resposta, ele já te dá a alternativa certa, já te mostra se você acertou ou errou. Então, aí nesses exemplos, você pode ver realmente, né? Todas as conjunções que nós aí discutimos nessa aula em uso, né? Em exemplos diferentes desses que eu discuti com vocês aí durante essa aula. Vamos então finalizar aí os assuntos discutidos nessa aula, que foram muitos, né? Como todas as aulas nossas são ricas aí de informações.
muitas informações, muita questão de estrutura, de vocabulário e que faz parte aí do nosso dia a dia, tanto como professores quanto como aprendizes aí da língua inglesa. Então vamos aí finalizar vendo as discussões presentes aí na nossa lousa, né? Então os simple tenses são usados para indicar atividades habituais, atividades não contínuas e quando há dois eventos rotineiros. Os contínuos, já por outro ponto de vista, né, outra estrutura verbal, são usados para indicar atividades contínuas, atividades em progresso que foram interrompidas por uma atividade não contínua. E quando duas atividades ocorreram ao mesmo tempo. Então, a gente tem essa diferença entre esses dois principais tempos verbais. Aqueles que a gente mais usa na nossa fala cotidiana, né? Temos aí os argumentative connectors, que são os conectivos que utilizamos para estabelecer relações argumentativas na defesa de um ponto de vista. As conjunctions, que tem a função do quê? De juntar, né? Dois termos da oração ou duas orações. É o que dá fluidez, é o que dá coerência, é o que mostra que nós temos esse conhecimento da língua para poder escrever sentenças mais extensas. Não tão extensas, por quê? A gente tem que lembrar também que o inglês, diferente do português, não faz uso de sentenças muito grandes. Então, no inglês, a gente tem que manter as sentenças, as nossas frases mais concisas. Mas isso não impede da gente usar os connectors e as conjunctions. Os adverbs em inglês são palavras que modificam o verbo, modificam o adjetivo ou até um advérbio. Então, a gente viu que os advérbios, eles podem responder a pergunta como, que maneira, quando e onde, né? E os phrasal verbs, que são verbos que vêm acompanhados por preposições ou advérbios, né? Então, são tantas questões aí, tantos usos diferentes que são importantes para nós. Essa disciplina é rica em questão de estrutura, em questão de conteúdo, em questão de informações, é muita coisa para a gente discutir e nós conseguimos aí contemplar tudo nas nossas aulas dessa disciplina, né? E hoje, inclusive, aproveitamos para fazer o quê? Para revisar esses conteúdos já aplicados, já discutidos e complementá-los, né? Nada mais legal do que poder ver aquilo que a gente já discutiu de uma nova forma, com uma nova visão, com novos exemplos, né? Que é o caso dos tempos verbais, né? Do simple, do continuous, do future e do perfect. Então, nós já tínhamos discutido os três, nós já tínhamos compreendido quando nós usamos, os quatro, desculpa, quando nós usamos cada um deles e hoje nós podemos rever esses usos e além disso compará-los, que é o mais importante. Por que eu falo que é o mais importante? Porque deixa dúvida. A dúvida no uso dos tempos verbais acontece por conta disso, porque a gente esquece de compará-los. A gente fica na dúvida de quando usar, a gente fica falando, mas um é parecido com o outro, um é muito parecido, são muito iguais, mas espera aí. Para eu não falar que são iguais, vamos entender a diferença, né? E hoje foi possível fazer essa discussão. Além da questão, claro, dos nossos advérbios, né? É aí uma classe de palavras, é usada exatamente como no português, com a mesma função, né? Com os mesmos contextos, mas, claro que nós temos que identificar a posição na frase, que não é exatamente igual à do português, tanto que eu deixei bem claro, né? Nós podemos usar os advérbios em inglês no final da frase? Podemos, mas vamos tomar muito cuidado porque há exceções, né? Tudo que a gente aprende em questão gramatical apresenta, sim, exceções, então é bom sempre ter esse cuidado, né? Para a gente não fazer um uso errado, inadequado da língua inglesa. Feito? Agradeço demais, né? Agradeço de coração a sua participação nessa disciplina comigo. Finalizamos aí essa disciplina. Nos vemos por aí dentro do nosso curso.
Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima!